Tiago, capítulo 4, dos versos 13 ao 17, diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado pela Tua palavra. Nos conduz nesse momento de compartilhar. Trabalha na nossa vida, porque nós precisamos nos voltar sempre para o Teu ensino e nos dá força para colocá-lo em prática. Oramos desde já agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você fez planos no final de 2019 e eu quase que duvido plenamente que você imaginaria passar um 2020 como você está passando, como o mundo está passando. Talvez a gente tivesse até um vislumbre de algo que estava acontecendo fora do Brasil, em outra parte do planeta, mas a gente nunca imaginaria passar o que a gente está passando, né? A questão da pandemia que mexeu com família, com economia, com saúde, mexeu com tudo. Esse é um exemplo muito bom para a gente perceber que, por mais que a gente faça planos, por mais que a gente diga, não, nós queremos isso ou aquilo, a gente não tem um controle, né? Triste é quando a gente acredita que tem, mas nós não temos. E que a gente não caia nesse erro também quando a gente começa a planejar 2021, não é verdade? Que nós estamos terminando novembro. E é bom que você planeje o ano de 2021. Você sonhe com novas possibilidades ou que novos projetos aconteçam em 2021, mas o que o Tiago falou aqui não pode sair do nosso coração. Que a gente planeje, que a gente pense nisso, sempre considerando de que, em último caso, melhor é que os planos de Deus se concretizem na nossa vida e aconteçam na nossa vida. É um pouco disso que Tiago vai dizer, né? A grande questão é que o ser humano não poucas vezes se sente seguro demais naquilo que pensa, que planeja. Desconsidera questões muito evidentes. Por exemplo, a saúde, que é a questão da pandemia, né? A gente não considera que algo dessa magnitude possa acontecer, ou que uma notícia inesperada, ou algo que a gente não imaginou que acontecesse. Nós somos frágeis, nós somos inseguros. Nós temos sérios problemas, muitas vezes, financeiros, que interferem em tudo na vida, né? Vira e mexe a gente fala sobre isso, por exemplo, no grupo de casais, e como a questão financeira mexe no relacionamento dentro de casa, como o ser humano às vezes confia demais no próprio ego, né? Isso traz uma sensação falsa de segurança. Ainda mais quando as coisas começam a dar certo, né? Quando as coisas começam a dar certo, a gente começa a falar assim, nem estou dando muita satisfação para Deus, e as coisas estão dando certo, eu vou continuar desse jeito, né? É onde a gente começa a ir pelo caminho errado, pelo caminho que não vai ser bom. As pessoas não se cansam de fazer os próprios planos, e o grande problema de a gente só confiar nos nossos planos é que assim a gente desconsidera os planos de Deus. E aqui eu não estou dizendo que os planos de Deus são uns, os nossos são outros. Não, Deus trabalha nos nossos planos. Ele nos orienta nos nossos planos.
Não é que os nossos sonhos e planos nunca serão aqueles que Deus tem para nós. E muitos sim serão. O problema, mais uma vez eu insisto, é a gente começar a viver uma vida desconexa totalmente dessa comunhão com Deus. E achar que as coisas acontecem porque a gente quer, porque a gente está fazendo a coisa certa. Não é assim. Então, por isso hoje eu quero falar um pouco sobre submissão. E como é difícil a gente ser submisso a alguém, mesmo quando esse alguém é o próprio Deus. Nós somos seres que temos dificuldades em nos curvar diante de qualquer coisa. Também é assim na nossa relação com Deus. Então, eu quero ir para o texto, palavra de Deus, eu quero reler alguns trechos, eu quero reler o verso 13. Tiago 4, verso 13, diz assim: olha, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Olha que presunção! Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Como assim? O exemplo aqui é de uma pessoa que planeja, que trabalha indo de uma cidade a outra, né? Só que ela não se submete, ela não coloca os caminhos na presença do Senhor. Ele ignora Deus, ele ou ela. Ah, pastor, mas eu não ignoro Deus. Eu sei como que Deus é importante. É importante, mas a gente muitas vezes se distancia dele, né? Espero que não. E aqui eu não quero julgar ninguém, eu não quero de maneira alguma, não me entendam mal, por favor. Mas eu quero te perguntar, temos orado? Todos os dias? Por os assuntos mais diversos, desde os maiores quanto os menores? Porque essa é uma forma de que nós desconsideramos a vontade de Deus. É uma forma da gente falar assim, Deus, deixa que eu cuide da minha vida, e o Senhor, quando eu precisar, eu te chamo, eu vou até o Senhor, fica tranquilo, o Senhor não é importante quando me for assim necessário, mas a gente esquece muitas vezes o valor da oração. E pior, a gente acha que é perder tempo, né? A gente passa horas e horas. Eu nem entrei na internet para procurar pesquisa do tempo que, por exemplo, a gente passa na frente da internet. É chovendo molhado, a gente sabe que a gente passa boa parte do dia na internet, resolvendo as questões pela internet. A gente paga a conta pela internet, a gente consulta Facebook, Instagram e um monte de coisa. A gente tem dificuldade de ficar 5 minutos orando. Ou às vezes não, né? Às vezes, tomara que não, né? Tomara que a gente consiga ficar meia hora, talvez que você consiga ficar, que eu consiga ficar, mas o coração da gente começa a ficar inquieto, né? Tem gente que fala assim, vai orar? Pega um caderninho, uma caneta. Você vai começar a lembrar das coisas, vai lá e anota, porque você precisa dar uma esvaziada na mente para você conseguir se aproximar de Deus. A oração não é perca de tempo. E quando a gente deixa de orar, é uma das formas que a gente fala assim, Deus, os meus planos são mais interessantes do que aquele que o Senhor pode me dizer. Eu acho muito legal, eu já escutei essa história, fala do passarinho. É interessante, né? Porque às vezes a gente vê ali perto de casa, tem bastante verde, né? Árvores e coisa e tal. Então vira, mas você vê os passarinhos nos galhos das árvores, até um fio de eletricidade. E o passarinho é interessante que ele gruda no fio, ele fica no fio, ele não cai nem para lá nem para cá. E dizem que ele até dorme no fio, dorme no galho. Mas ele tem um sistema na perna que quando ele agarra, quando ele curva a perninha dele, a garrinha dele trava no fio. E ele está firme porque ele está ajoelhado, né? Ele só consegue sair do galho, destravar aquele sistema, quando ele estica a perna de novo e ele sai. É uma analogia, é algo que a gente poderia pensar para nós também. Que bom que fosse assim conosco. Que bom que a gente só se sentisse firme realmente quando a gente está ajoelhado. E quando a gente levantasse com essa perspectiva de que a gente passou um tempo de comunhão com Deus, pedindo direção para Deus, como o pássaro que se ajoelha, isso lhe dá segurança, lhe dá confiança, que fosse assim conosco também. Que fosse não, que seja assim comigo e com você. Ore. Né? Ore no horário mais adequado. Organize-se para isso. Eu tenho certa dificuldade, já falei isso aqui, eu tenho certa dificuldade para orar na hora de dormir. Eu durmo muito fácil.
Se eu deixar para orar na hora de dormir, se eu orar de olho fechado, esquece. Então eu tenho outras táticas, outros momentos que eu posso orar, que eu vou orar. E se o teu horário for na hora de dormir, amém, mas não deixe de orar. Não deixe de se ajoelhar, de sentir a firmeza que há nessa relação entre nós e o nosso Criador. Orar é uma atitude de submissão. Considera que muitas vezes o não de Deus é uma bênção para nós, porque nem sempre o sim é de Deus. Às vezes a gente acha que o sim é de Deus, mas é nosso. Como que a gente vai saber? Vai orar, vai conversar com outras pessoas que também consideram o sustento de Deus. A oração nos faz, a submissão a Deus nos faz considerar o não de Deus como possível e bom. O parâmetro de muitos é muito estranho. Você já deve ter ouvido isso. As pessoas falam assim: eu vou fazer. Se der certo é porque é de Deus. Né? A gente já falou algumas vezes, eu acho isso aqui. E se não der certo, não é de Deus. Mas isso é um parâmetro muito estranho. Porque às vezes vai dar certo, mas não é de Deus. E às vezes não vai dar certo, mas é o que Deus queria. Aí, pastor, mas como é difícil de entender essas coisas? Pois é. Mais uma vez, é um motivo para a gente lembrar o quanto a gente precisa se achegar a Deus. Pedir sabedoria para Deus, para a gente entender o que Deus tem para nós. Certa vez eu estava conversando com o irmão, e ele disse, né, pastor, eu tenho procurado tanto algo, não vou dizer o nome da pessoa nem a situação, mas a pessoa diz, olha, eu queria tanto algo, eu tenho batalhado por isso, mas não dá certo. Ele ainda dizendo para mim, pastor, mas talvez seja não, né? Pode ser que seja não. Tenha paz no teu coração. Nós precisamos olhar para a atitude de submissão de Cristo e pedir para que Deus nos dê, lógico, 100% como Cristo não tem como. Cristo é o próprio Deus, mas é o nosso norte. É aquilo que a gente precisa se esforçar ao máximo para acontecer. Pouco antes de ser capturado, Jesus orou, né? Lembra? Lucas 22, verso 42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Quando ele diz, afasta de mim esse cálice, Jesus, ele expressa de uma forma muito nítida a humanidade dele. Talvez essa frase de Jesus, a gente dissesse ou diga de outras formas, do tipo, Deus, eu não quero passar por isso, sabe? Deus, quem me dera não ter que passar por isso. E há espaço na nossa relação com Deus para isso. Que bom que há. Ou Deus, eu quero muito que aconteça. Eu quero muito esse projeto, esse trabalho, essa viagem. Ou, não sei, coloquem os mais diversos planos. E você deve orar assim, Deus, eu quero isso e aquilo. Eu creio que você deve orar, porque você deve pedir para Deus. Se você não pedir para Deus, você vai pedir para quem? Peça para Deus, coloca na presença de Deus. Porém, não pare a tua oração nesse ponto. Continue conforme Jesus disse e seja sincero nisso, porque Jesus fala, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Então ele deixa bem nítido qual era aquela vontade do coração dele. Só que ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é aqui que o negócio pega. Deus, eu quero muito isso, ou eu não quero muito isso. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui é o ponto. Submissão total e absoluta a Deus. Jesus não tenta esconder a realidade do cálice que ele ia experimentar, e experimentou por causa de mim e de você, e ele venceu na cruz no nosso lugar, e ele nos reconcilia com Deus. Ele sabia que ele ia passar, mas ele não abriu mão de passar pelo que passou, porque ele cria que ele estava passando por aquilo, porém ele estava sendo cuidado por Deus. No mundo em que tudo é para ontem, orar parece grande perda de tempo. A verdade é que não orar é lançar fora, sabe o quê? Um privilégio que a gente tem de falar com o próprio Deus.
Só se a gente não acredita que exista Deus. Eu estou partindo do pressuposto que a gente acredita que existe Deus. E eu não estou dizendo aqui também que se a gente não orar, Deus não vai olhar por nós. Claro que vai. Com toda certeza. Porém, quando nós não oramos, quando nós não submetemos os nossos projetos, a gente está jogando fora algo muito precioso, que é essa relação com Deus. Tiago, então, dirige sua palavra a um grupo específico daquela comunidade. Aqueles que ganham a vida viajando de uma cidade para outra, fazendo negócios. Nós não podemos culpar esses vendedores, então, de ir de uma cidade a outra fazendo negócio. O problema não estava na atividade. E aqui, de novo, o problema não está naquilo que fazemos. Não absolutamente naquilo. Lógico, vai depender muito do que a gente faz. Mas, de uma forma geral, não está naquilo que fazemos, mas como fazemos. Como que a gente traz isso para a nossa vida. O ponto é que, em meio a toda a lida, não havia mais lugar para Deus. Ou porque as coisas estavam dando muito errado, ou no caso aqui, porque as coisas estavam dando muito certo. É fundamental sim cumprir as nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidades. E uma delas é planejar a nossa vida. Mas nós não podemos nos tornar presunçosos, superiores, e começar a viver segundo os nossos planos. Isso não pode, não deveria ser assim. É esse ponto que Tiago está levantando aqui. O fato é que não sabemos nem o que vai acontecer com a gente amanhã. É o verso 14, né? Olha, não sabemos nem o que nos acontecerá amanhã. A gente não sabe. E aqui cabe uma pergunta que eu quero fazer para você, responda aí com o teu coração, tá? Se não temos a certeza do que vai acontecer amanhã, se a gente não sabe mesmo o que vai acontecer amanhã. Então qual que é o propósito da vida? Para que viver então? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo. Qual que é o propósito da vida? Qual que é o sentido da vida? Qual que é a duração da vida? Era essa perspectiva que aqueles vendedores não tinham. Eles não tinham um objetivo maior para a vida, e eles não tinham um sentido maior para a vida. Eles não se davam conta de quem de fato controlava a vida deles, sustentava a vida deles. Eles tinham vida, mas faltava-lhe o propósito correto. E como propósito é importante, né? A palavra de Deus nos revela o que há de realmente importante para mim e para você. E aqui eu quero relembrar Eclesiastes, capítulo 12 e 13, que diz assim: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Então o que há de mais, não tem nada de mais importante, nem bem, nem sentimento, nem pessoa, nem nada. Não existe nada de mais importante do que temer ao Senhor. Isso é essencial para mim e para você. Irmãos, Deus é Deus. Deus está num local assim inatingível. Não tem como a gente querer assim se sobrepor aos planos dele. E mesmo assim Deus olha por nós, né? Sendo tão grande, tão eterno, Ele ainda assim olha por nós. Tem misericórdia de nós, tem amor por nós. Aliás, Ele se faz como um de nós e dá a vida por cada um de nós para nos resgatar para Ele. Tiago, nos versos 16 e 17, ele disse, né? Olha, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Vai dizer que você nunca fez algo que quando te perguntaram, mas olha, quem que fez isso? A gente não encheu o pulmão e falou assim, não, fui eu que fiz. Como assim foi eu que fiz? Ok, muitas vezes somos nós mesmos, mas olha, mas eu só pude fazer isso porque Deus estava comigo, me sustentando, me acompanhando. Então aquele negócio deu certo, não porque nós estávamos no lugar certo, na hora certa, não. Aquele negócio só deu certo porque Deus tem te sustentado. Ou se você tem caminhado e continua de pé, apesar de tudo que está acontecendo, você só continua assim porque Deus tem acompanhado a tua vida.
Deus tem te sustentado. Então, quer sejam dias bons ou não tão bons, glorifique ao Senhor. Graças a Deus que Ele tem nos acompanhado. Imagina só, dá para você imaginar o que é viver sem Deus? Que terrível! Em outras épocas, nós considerávamos isso possível, mas Deus transforma o nosso coração. Não tem como a gente imaginar viver sem Deus. Então, vamos colocar isso em prática todos os dias. Submeta todos os teus planos ao Senhor. Se você tem sonhado em projetos grandes, coloca na presença do Senhor. Ou em projetos mais do cotidiano, coloca na presença do Senhor. Ah, pastor, mas esse negócio de Deus está muito complicado. É tudo? É tudo. É tudo. É tudo. A vaidade e o orgulho humano não vale a pena. Pois dá glória ao homem. Isso é injustificável. E pior, Deus não admite. Na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala algo muito interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 30, diz assim: se devo orgulhar-me, que seja das coisas que mostram a minha fraqueza. Então, se eu vou me orgulhar em algo, que seja da minha fraqueza. Fraqueza do quê, pastor? Fraqueza de mostrar para o mundo o quanto eu dependo de Deus. Eu não sou por mim. Eu só sou algo porque Deus é por mim. Isso muda tudo, completamente tudo. De alguma forma, a submissão, então, à vida a Deus faz apresentar para o mundo, honestamente, o quanto dependemos, sim, de Deus e dependemos uns dos outros. Se realmente a gente quer viver, por exemplo, a vida do corpo de Cristo, a gente tem que se dar conta disso, quanto nós dependemos uns dos outros. Ter essa atitude de submissão num mundo que exalta as realizações humanas é muito difícil. Ao mesmo tempo em que despreza a providência divina. Isso é loucura. Porém, de outra forma, quando nós planejamos com Deus, cada plano é avaliado segundo o padrão e objetivo dele, de Deus. Tiago termina então essa sessão com um provérbio. Algo que provavelmente dizem os estudiosos que era um provérbio muito comum no seu tempo. Que é o verso 17. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, seria muito cômodo a gente dizer, então, eu vou procurar cumprir a vontade de Deus na minha vida e isso está bom. Isso faz parte, mas não para aí. A caminhada com Deus não para em simplesmente querer conhecer a vontade de Deus e aplicá-la de uma forma particular para mim. Não. Isso tem que me levar a fazer o bem. A gente faz o bem para o próximo. A gente ama o próximo. O problema é quando a gente só faz algo para nós e ama a nós mesmos. O caminho é inverso. Percebe aqui, olha, portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A gente faz o bem ao próximo. Então, conhecer a vontade de Deus e se submeter a Deus precisa necessariamente nos lançar na direção do próximo. Tudo aquilo que Deus tem nos dado, seja tempo, seja saúde, seja recursos, o que quer que seja, precisa ser também em função do próximo. E que Deus nos dê sabedoria para isso, porque naturalmente a gente faz o contrário. A gente quer para a gente, porém Deus nos lança ao próximo. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, negligência, omissão e deixa uma grande oportunidade de levar o Evangelho, o amor de Deus a outras pessoas. E aqui eu já quero concluir então. Tiago então alerta para que seus leitores se submetam a Deus. Se examinem, considerem as guerras que são batalhadas dentro. Eu tenho minhas guerras, vocês sabem disso. Você não sabe, fiquem sabendo, eu tenho as guerras dentro de mim, quando eu quero fazer as coisas do meu jeito,
Mas eu preciso descansar em Deus. Eu preciso submeter isso na presença do Senhor. Então Tiago alerta para isso. Olhe, considere as guerras que estão dentro de vocês. Orem. Procurem orar pelos motivos certos. Sejam amigos de Deus. Graças a Deus. Deus é um Deus de graça, é um Deus que se achega a nós, e mesmo quando a gente quer estar acima de Deus, ainda assim Deus continua sendo Deus. Deus não é menos Deus porque a gente desconsidera Ele. Deus continua sendo Deus, e mesmo quando a gente se mostra rebelde a Ele, Ele ainda vem a nós. Como está fazendo nesse momento, está dizendo: o melhor para você é o meu plano que eu tenho para você. E aquilo que eu tenho feito por você não é só para você, é para que você leve também a outras pessoas. Cristo fez isso. Ele não viveu para si, Ele viveu para mim e para você. Ele morre na cruz por causa de mim e para você, e paga o preço que era para mim e para você pagar. Ele tem uma submissão absoluta à vontade de Deus, e Ele cumpre a vontade de Deus, sempre cumpriu a vontade de Deus. É por isso que Ele não é somente um bom exemplo, o nosso melhor exemplo. Ele também é isso, Mas Jesus, acima de tudo, é o nosso Salvador. É aquele que fez algo que só Ele poderia fazer e fez. E por isso Ele nos chama para caminhar com Ele, tendo nele o nosso norte, mas principalmente tendo nele o próprio Deus entre nós. Submeta tudo aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você sonha para esse final de 2020 e para 2021, e não planeje nada sem antes consultar ao teu Pai e Criador. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, porque Cristo dá a vida por nós. Ele sim, Deus, de fato, foi 100% submisso à vontade do Senhor. Ele sim é digno de toda a honra e toda a glória. Nós não, ó Pai. A gente precisa se curvar, a gente precisa se humilhar diante do Senhor. A gente precisa expor a nossa fraqueza e mostrar sim para o mundo o quanto nós não conseguimos viver sem o Senhor. Nós sabemos fazer muita coisa boa, muita coisa importante, só que a gente não pode se esquecer que tudo isso é fruto daquilo que o Senhor mesmo tem trabalhado na nossa vida. Porque se estamos vivos, inclusive, é por causa da graça do Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais essa semana, que o Senhor permite que a gente inicie e nos abençoe nessa caminhada. Abençoa, Deus, a esse processo eleitoral que o Brasil está passando, traz paz a muitos que estão em guerra pelos mais diversos motivos, ó Pai. Orienta em tudo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.